mas preparei esses 3 capítulos para vermos nessa noite. Já vimos os primeiros capítulos, até o capítulo 7. No capítulo 1, Neemias, então, ele percebe, ele descobre, ele recebe um relatório da cidade de Jerusalém, que ela estava destruída, né? Anania e um dos seus irmãos, ele leva esse relatório para ele. Depois de ouvir, então, Neemias, que estava em uma situação extremamente estabilizada, agora ele se comove no seu coração e ora ao Senhor, ele busca a face de Deus, ele clama a Deus que se volte para o seu povo, a fim de restaurar o povo, né? Restaurar a cidade. Então Neemias diante do rei, é mandado para Jerusalém, ele planeja então a reedificação dos muros. No capítulo 3 nós vimos então a execução, como que ele de fato consegue terminar a execução do muro, né? A edificação do muro. No 4 em diante, então a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vemos que essa edificação não foi com facilidade, foi em meio a muitas dificuldades. E como que Neemias então ele vence, sempre em oração, sempre com prudência e sempre de acordo com a palavra de Deus. E então nós chegamos no capítulo 8, né? E aí, à medida que a gente for expondo, nós vamos lendo os versos. E o tema da mensagem então dessa noite é a palavra, oração e a aliança, né? Então o capítulo 8 vai falar sobre a importância da palavra de Deus, o capítulo 9 a importância da oração, e o capítulo 10 a resposta então à lei do Senhor, e a oração colocada em prática por meio da aliança que o povo faz, né? É isso que nós veremos nessa noite. O Dr. Richard Leon Morgan, na revista Christianity Today, ele escreveu um artigo chamado O Escândalo do Analfabetismo Bíblico. E ali então ele divulgou resultados de um teste aplicado a primeiro-anistas de uma faculdade ligada a uma igreja americana. Então, assim como nós temos a nossa faculdade do Mackenzie, que é uma faculdade ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, lá nos Estados Unidos isso foi aplicado a uma faculdade americana, onde aquelas pessoas do primeiro ano foram submetidas a alguns testes simples de Bíblia. As perguntas eram elementares, como onde Jesus nasceu, qual o primeiro evangelho, diga o nome de algumas cartas de Paulo. E a nota média dos alunos nessa faculdade foi de 10%, sendo que a nota mais alta foi de 34%. Então, essas notas não refletem a capacidade intelectual daqueles alunos, uma vez que eles passaram por muitas seleções no intuito de entrar naquela faculdade, mas mostra o seu desconhecimento e o seu analfabetismo com relação às Escrituras. Eles desconhecem as Escrituras, eles não foram ensinados na palavra nos seus lares. Eles não participaram de cultos domésticos, eles não estiveram em uma escola dominical. Isso nos Estados Unidos, o país que envia um missionário americano para o Brasil, e a maioria deles, na verdade, onde as igrejas aqui são plantadas partindo dos Estados Unidos. E muitos cristãos não entendem o lugar e a importância das Escrituras. E a Bíblia muitas vezes tem sido relegada a uma posição de ficar apenas na gaveta. Quando nós chegamos no capítulo 8, há uma pausa na reconstrução. Há uma pausa em toda essa obra que estava sendo feita. Terminados os muros e dados os primeiros passos para a consolidação, nós vemos então como que isso vem sendo organizado. Deus interrompe essa obra. O povo não estava ainda preparado para ser governado e para governar-se. Se eles continuassem como estavam, diante de como eles estavam, eles certamente falhariam. E muitas vezes é isso que acontece nas igrejas. As igrejas vão bem quando elas têm projetos. E tem igreja então que ela só é movida a projeto. Então, se tem uma grande obra para ser feita, então todo mundo se une e vai e trabalha naquela obra. Mas quando termina a obra, o pessoal volta de novo a um marasmo espiritual e aos velhos problemas de sempre. Então tem igreja que ela precisa de projetos para
continuar caminhando. E aí um projeto após o outro, um projeto após o outro. E não deveria ser assim. Deve ser uma vida cristã diária, uma vida comunitária, e não uma vida voltada para projetos. Mas o povo que havia se unido agora precisava se voltar para a palavra do Senhor. Eles precisavam ouvir a palavra do Senhor. No meio do povo existiam traidores. Nós vimos isso no capítulo 7, que ali existiam pessoas ainda no meio daquele povo de Israel, contrário a Neemias, querendo o mal do povo de Deus. E havia então a necessidade de um fundamento sólido, se eles pretendem construir o futuro daquela cidade. Veja que a unidade da igreja não está relacionada a pessoas, não está relacionada a personalidades. A unidade da igreja está relacionada à palavra. A igreja é uma igreja unida se ela está alicerçada na palavra. E Deus então para o povo nesse momento para que eles possam se voltar para a lei do Senhor. Eles precisam de uma renovação espiritual, um senso de comunidade no seu meio. E agora eles se reúnem para ouvir a palavra do Senhor. Vejamos o capítulo 8, que diz aí o verso 1. Em chegando o 7º mês, e estando com os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Veja que coisa bela. Em primeiro lugar, então, todos se reúnem para ouvir a palavra do Senhor. Deus é quem desperta o seu povo se reúne, e Deus então desperta os judeus para que buscassem a palavra do Senhor. Os próprios judeus, no versículo 1, eles se aproximam deles e pedem a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Eles anseiam ouvir a palavra do Senhor, eles têm fome pela palavra do Senhor, todos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós não estamos com essa fome, nós não estamos despertados para a palavra do Senhor. O povo de Israel viu que a sua sobrevivência dependia da palavra do Senhor. Eles perceberam a gravidade do que havia acontecido com eles. Eles perceberam que os seus pais foram exilados para a Babilônia justamente porque viraram as costas para a palavra de Deus. A sua vida estava em jogo, a vida das suas mulheres e dos seus filhos estava em jogo. Eles precisavam conhecer a palavra do Senhor. Queridos, se a nossa vida dependesse de nós sabermos de algo, se nós tivéssemos que tomar um remédio, mas ter que saber toda a prescrição dele, para não tomar de forma errada, porque se tomarmos de forma errada, nós morreremos. Nós não iríamos estudar muito a bula desse remédio, a gente não ia decorar. O povo de Israel percebe que muito mais importante do que a morte física é estarem vivos perante Deus, e por isso eles se voltam para a palavra. E veja que a palavra começou a ser exposta,
Veja o que diz no capítulo 8, no verso 2. Esdras trouxe a lei perante a congregação, tanto homens e mulheres, e ele leu, verso 3, no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Ele lê a lei do Senhor desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. A palavra de Deus foi exposta. E diz o texto bíblico que todos eles estavam no seu lugar. Todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Todos ansiando ouvir a palavra do Senhor. Todos ansiando ouvir. Muitas vezes nós não temos os ouvidos atentos à palavra do Senhor. A gente vem, às vezes, para um estudo bíblico como mais um momento. A gente se acostuma, como se fosse simplesmente mais um sermão, mais uma pregação. A nossa vida depende disso. É alimento para a nossa alma. O povo entendeu isso naquele momento. E por isso Deus opera um grande despertamento. Por isso Deus traz grande restauração para o seu povo. E veja o que diz o verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Olha aqui um versículo bíblico falando de pregação expositiva. Não existe pregação que não seja expositiva, no sentido de explicar a palavra do Senhor, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia, o que está escrito, então é explicado. Não há aplicações mirabolantes da palavra do Senhor, um sentido espiritual, algo oculto, algo então que não está claramente no texto, mas então que eu consigo entender de alguma maneira mirabolante. Não existe isso. Pelo contrário, os levitas, Esdras, eles davam explicações de maneira que o povo pudesse entender. Eles liam claramente, eles declaravam, eles esclareciam. É isso que a palavra hebraica quer dizer aqui. Eles esclareciam a lei de Deus e eles davam explicações. E essa palavra explicações é com discernimento, é com entendimento. Então, à medida que eles liam, eles iam explicando. E como é que funciona então uma pregação da palavra do Senhor? Né? É justamente isso. Nós lemos o texto, nós explicamos o texto, nós ilustramos o texto e nós aplicamos o texto. Uma vez que eu entendo o sentido teológico do texto, eu faço aplicações para a minha vida. É isso que a gente está fazendo aqui nessa noite, é isso que a gente faz constantemente quando abrimos a palavra do Senhor, para entendermos. E é isso que é feito naquele momento. Nós estamos lendo a lei do Senhor nessa noite e é exatamente isso que foi feito naquele momento diante de todo o povo. Nós temos a necessidade de conhecer a palavra, de amar a palavra. Nós temos a necessidade de pastores, de pregadores que exponham tão somente a palavra de Deus, a palavra que transforma, que salva, que liberta, que de fato nos dá a direção para a nossa vida. Josué capítulo 1, verso 8, quando o Senhor está falando com o seu servo, aquele que haveria de substituir Moisés na terra prometida, agora Deus já havia cumprido a sua promessa, ele havia prometido a Abraão que a sua descendência seria numerosa como as estrelas dos céus, como a areia do mar, e de que eles herdariam a terra prometida como herança. E agora, então, a promessa do Senhor se cumpre, já se cumpriu. Josué está entrando na terra prometida para tomar posse daquela terra que Deus havia prometido dar a Abraão. O povo já era numeroso como a areia do mar. E agora, então, na terra, o Senhor se dirige a Josué e ele diz: não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como então que o povo de Deus se mantém na terra prometida? Como que o povo de Deus então é abençoado? Se medita na palavra de Deus dia e noite. E Josué, como líder do povo, ele deveria entender isso para liderar
o povo de Israel? Na palavra. Veja a importância da palavra para nós, queridos. Uma vida na palavra nos levará a um caminho de bênção, nos levará a um caminho próspero. E próspero não no sentido material, mas no sentido espiritual, diante de Deus. Um caminho abençoado, a presença do Senhor conosco, um caminho de vida. O caminho na lei do Senhor é um caminho de vida. E o povo então ouve a palavra do Senhor. E veja que eles não apenas ouvem a palavra do Senhor. O livro de Tiago vai dizer isso para nós, que vocês não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E veja a resposta, verso 9. Todo o povo chorava, final do verso 9. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo ouve a palavra da lei e percebe que quanto tempo nós estivemos afastados da palavra do Senhor, quanto tempo nós estivemos não cumprindo a lei do Senhor. O povo então não ouve de forma morna, eles não ouvem de forma de qualquer maneira. Pelo contrário, eles têm um coração voltado para a palavra. E a sua resposta, nesse caso, não é adequada. Então, novamente, eles são ensinados. Veja o que diz o verso 10. No verso 9, na verdade. Ensinavam todo o povo, diziam para eles: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Diz-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não sejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Por que o choro aqui não é o caso nesse momento? Porque o 7º mês é o mês de festa, a festa dos tabernáculos. Eles estavam então contristados, e o Senhor diz: não é tempo de estarem contristados, é tempo de alegria na minha presença. Vocês então ouviram a minha palavra e agora então estão praticando a minha palavra, então que vocês possam cumprir isso. Então o povo responde com alegria. Veja, eles ouvem a palavra e não de forma mecânica, eles são levados à obediência, e é isso que eles respondem, com obediência. Veja o verso 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isso para atentarem nas palavras da lei. Eles continuam ouvindo a palavra do Senhor. Acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Então veja, eles compreenderam na lei do Senhor, agora então eles estão se alegrando diante de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria vem porque ouviram a palavra, verso 12, tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas, eles agora podem andar na lei. Isso deve trazer alegria ao seu coração. Andar na lei não deve trazer tristeza a nós. Quando nós ouvimos o que não fazer e o que fazer, isso deve ser motivo de alegria para nós. Eles se alegram e agora então eles cumprem a festa dos tabernáculos. Eles obedecem. Veja o que diz o verso 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Durante todo o período, desde Josué, desde a entrada na terra prometida, o povo de Israel estava descumprindo a lei do Senhor. Eles não estavam celebrando a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E agora, então, eles ouvem a lei, deixam de pecar. E veja, querido, quando nós vivemos uma vida de pecado, não é possível estar em uma vida de bênção. Muitas vezes o povo peca por desconhecimento. E é isso que nós vamos ver no livro de Oséias: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
Ou quando o Senhor Jesus dirige aos saduceus dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós desconhecemos as Escrituras, nós pecamos. E muitas vezes pecamos sem saber, mas pecamos. E o fato de não saber não te torna isento à lei. Você está no Brasil e você está debaixo da lei do Brasil. Você pode nunca ter lido a Constituição, mas você está debaixo dela. E se você descumpri-la, mesmo que você não a conheça, se você cometer um crime, algo contrário à lei, você será punido de acordo com a lei. A lei do Senhor é válida para todos os homens. E se nós quebrarmos a lei do Senhor, nós estamos trazendo maldição para nós. E o povo agora percebe que eles antes estavam em desobediência, em rebeldia, mas agora eles entendem a palavra do Senhor, eles leram a palavra do Senhor e eles obedecem a palavra do Senhor de forma prática. Eles não apenas ouvem, mas eles se tornam praticantes da palavra do Senhor. Então entramos no capítulo 9. Depois de vermos a importância da lei do Senhor para a nossa vida, para a vida do povo de Deus, nós vemos então a importância da oração. No capítulo 9, em resposta à lei do Senhor, o povo ora ao Senhor. Eles se preparam para se colocar perante a face de Deus. Veja o que diz o verso 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Veja que os versículos iniciais nós temos a preparação do povo de Deus. Eles jejuam, eles se colocam em pano de saco. O jejum e pano de saco no Antigo Testamento está ligado a uma questão de humilhação diante de Deus, de arrependimento, de busca pelo Senhor, de dizer: Senhor, não olhe para os nossos pecados, tem misericórdia de nós, renova a nossa vida, purifica-nos, ó Deus, dos nossos pecados e dos pecados dos nossos pais. Então eles, durante uma quarta parte do dia, durante 6 horas, eles leem a lei do Senhor. De novo. Veja o que é um avivamento. Um avivamento é relatado em Neemias capítulo 8 e 9. O povo lendo a palavra do Senhor e gastando horas lendo a palavra do Senhor e se importando com a palavra do Senhor. Avivamento não é um monte de gente caindo no chão, não. Avivamento não é um monte de gente fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. Avivamento é uma volta para a palavra do Senhor, é arrependimento, pano de saco, um povo chorando pelos seus pecados, orando diante de Deus, buscando a face do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando a sua palavra. Eles se colocam 6 horas lendo a palavra do Senhor e 6 horas orando e adorando a Deus. E do verso 5 até o verso 31 nós temos a oração do povo. Eles bendizem a Deus, eles iniciam então adorando a Deus, os versos 5 e 6. Então se diz: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Deus, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, nos mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Primeira parte da oração está ligada à adoração a Deus. Eles exaltam a eternidade de Deus, os atributos de Deus, bendizem a Deus, dão toda a glória, o louvor, a bendição ao Deus eterno. Só Ele é o Senhor, Ele é o Criador e preservador de todas as coisas. Então, essa é a primeira parte da oração, do verso 7 até o verso 31. Nós temos ainda essa oração, mas agora há um senso histórico. E veja que muitas vezes nos Salmos, nós temos nos Salmos relatos em orações
daquilo que Deus fez na vida do seu povo. E aqui nós temos novamente esse senso histórico sendo relatado, ele se lembrando de tudo o que acontece desde Abraão, desde o chamado de Abraão, desde Gênesis capítulo 12, de como o Senhor então havia feito aliança com o seu povo, e como que Deus nunca quebrou essa aliança, como que Deus sempre agiu com misericórdia com o seu povo, e como que o povo sempre se afastou do Senhor, e por conta do seu pecado, atrai maldição para si, e se volta para Deus em arrependimento. Então ele vai relatar isso aqui. Primeiro eles consideram então, a partir do verso 7, o exemplo de Abraão. Ele diz que o Senhor chama Abraão e faz aliança com Abraão, e agora então, eles, lembrando dessa aliança e falando, Deus, o Senhor tem uma aliança com Abraão, e portanto o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor viu a aflição dos nossos pais no Egito. Quando os nossos pais estiveram em aflição, o Senhor fez os sinais, o Senhor enviou as 10 pragas, o Senhor dividiu o mar, o Senhor abriu o mar vermelho para que eles passassem, o Senhor os guiou no deserto e os sustentou no deserto, o Senhor deu a lei ao seu povo. Contudo, ele vai dizer que, porém, os nossos pais pecaram. Verso 16 ele vai dizer isso. Porém nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos seus mandamentos. Os nossos pais se afastaram do Senhor. E eles então ficaram no deserto por 40 anos, mas durante 40 anos o Senhor não os deixou no deserto. Apesar deles terem feito um bezerro de ouro, um bezerro de fundição, no verso 18, dizendo que esse bezerro os havia tirado do Egito. Verso 19, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Pelo contrário, 40 anos não lhes faltou alimento, 40 anos não lhes faltou cuidado, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de fumaça durante o dia, os protegendo, cuidando deles. O Senhor os sustentou. Então ele continua, dizendo, verso 23, o Senhor multiplicou seus filhos como as estrelas dos céus. O Senhor cumpriu o que havia prometido a Abraão. O Senhor os trouxe à terra que tinha dito a seus pais que nela entrariam. O Senhor cumpriu o pacto, a aliança que o Senhor fez com Abraão. O Senhor cumpriu. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tomaram as cidades fortificadas. Mas no verso 26 agora, porém eles foram desobedientes e revoltaram contra ti, viraram as costas, cometeram grandes blasfêmias. Mas veja como que eles repetem novamente o 27. Por isso eles foram entregues nas mãos dos seus opressores, mas eles clamaram ao Senhor e tu dos céus ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, essa palavra vai se repetir constantemente nesse texto. Segundo a tua grande misericórdia, lhe deste juízes, libertadores, que os salvaram das mãos que os oprimiam. Contudo, verso 28, quando eles se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E por isso eles eram desamparados. Mas eles se convertiam e, clamando a ti, tu ouviste dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Eles se afastavam de Deus e Deus os entregava à sua própria sorte. Mas então, quando eles não ouviam, eles se arrependiam e Deus, com a sua misericórdia, os perdoava. Então eles se afastam do Senhor novamente, veja o verso 31, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. E veja o senso histórico, eles estão relembrando desde Abraão, agora eles vão dizer, então o Senhor foi o Deus que se lembrou do seu povo que estava em escravidão no Egito, os tirou ali do Egito, da terra da escravidão, promete então a terra para eles, mas eles não confiam no Senhor, eles se afastam da lei do Senhor e eles pecam. E o Senhor, pela tua grande misericórdia, sempre perdoou.
Deus, nós sabemos o histórico dos nossos pais, os erros dos nossos pais, de modo que nós não queremos andar nesse caminho. Muitas vezes, por desconhecer história, nós pecamos, nós caímos nos mesmos erros. É importante nós olharmos para a história e aprendermos com a história. E na oração, então, do povo de Israel, do povo judeu, nesse momento eles olham para os pecados dos seus pais. E agora, então, depois desse senso histórico, da adoração em primeiro lugar e o senso histórico, nós temos a confissão dos seus pecados e a busca pelo Deus da aliança. Veja o que diz o verso 32: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Veja, Deus guarda a aliança, Ele se mantém fiel, Ele promete, Ele cumpre. E Ele guarda a misericórdia porque o seu povo se mantém fiel. E Ele é misericordioso com o seu povo, não o destruindo, não mandando para o inferno, antes sendo longânimo, compassivo, misericordioso. E agora, Deus, tu que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, a nossos príncipes. Nós fizemos como os nossos pais, nós pecamos como os nossos pais, nós nos afastamos da lei do Senhor, mas nós estamos nos voltando para a lei do Senhor. Olha para a nossa aflição agora, e assim como tu sempre fizeste, por causa da tua grande misericórdia, não porque merecemos, mas por causa da tua graça, Deus reina sobre nós, Deus governe sobre nós, purifica-nos, Senhor, derrama as bênçãos do Senhor, porque não nos basta estar na terra prometida, pouco nos importa estar na terra prometida, nós precisamos da presença do Senhor. Olha para essa situação, Senhor, e eles reconhecem isso, porque tu és justo, verso 33, em tudo quanto tem vindo sobre nós, nós merecemos, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos. E então no verso 36, eles clamam a Deus, e hoje somos servos, escravos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem seu fruto e seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles tinham que pagar tributos para os medo-persas. Eles estavam passando fome, mesmo na terra prometida. Estamos em grande angústia. Veja o que o pecado traz para nós, grande angústia. Ele pode até parecer bom em um primeiro momento. Dizer, eu não quero servir a nada e nem a ninguém. Eu sou o meu próprio Deus. Mas nós sempre estaremos curvados diante de algo. E na idolatria, o que acontece é que Deus permite que nós nos tornemos fisicamente aquilo que nós já somos espiritualmente, escravos. Então caímos em grande angústia. E a partir do verso 38, então, do capítulo 9 e o capítulo 10, nós temos não apenas essa oração, porque veja, muitas vezes é o grande erro do povo de Deus. O povo de Deus, quando está em grande angústia, a reação imediata deles é buscar o Senhor. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Quando passamos por algum período de dificuldade ou de crise, nós logo buscamos ao Senhor. E quando vem então o período de bonança, nós logo nos afastamos da presença do Senhor. E não pode ser assim. Mas o povo agora, eles não apenas buscam a Deus, mas eles fazem aliança. Eles se colocam em aliança e eles fazem promessas. Eles juram diante do Senhor. Eles se comprometem. Eles não estão falando apenas da boca para fora ou simplesmente porque é algo que lhes é conveniente. É isso que acontece em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6 inicia com um texto assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Mas Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida em nós por causa dos nossos pecados, mas Ele vai ligar essa ferida, Ele vai tratar essa ferida e Ele vai nos dar vida de novo, Ele vai nos revigorar e nós viveremos diante dEle. Você fala, nossa, olha o arrependimento do povo de Deus, que bonito. Vinde, voltemos para o Senhor.
Mas na sequência, no versículo 4, Oséias 6, ele vai dizer: que te farei, Efraim? O que eu vou fazer para você, Israel? Porque o seu amor é como a neblina, é como a nuvem da manhã, que logo se dissipa. O seu arrependimento, a sua conversão é falsa. Deus vê o coração. E não adianta buscar a sua face por conveniência. Hoje eu fui cortar o cabelo, e aí eu fui no shopping cortar o cabelo, e aí eu fui junto com o Davi, né? E aí o Davi estava fazendo muita arte em casa e tal, e aí quando ele viu que ia para o shopping: papai, eu quero presente, papai, presente. E eu falei: não, você não vai ganhar presente, porque você está muito desobediente, você não está merecendo não. Criança desobediente não ganha presente. E aí: desculpa, papai. Quando fala isso, ele já logo: desculpa, papai. Eu falo: não adianta falar desculpa. Você precisa ser obediente, você precisa mudar de atitude. Não, desculpa, papai. E aí eu estava cortando o cabelo, ele estava sentado do meu lado, e aí o tempo todo: papai, te amo. Eu falei: te amo, meu filho. E aí deu mais uns minutinhos, uns segundos: papai, te amo. Eu falei: te amo. E ele repetiu isso umas 10 vezes. O rapaz estava cortando meu cabelo ali, né? Aí eu olhei para ele assim, eu falei: isso aqui é presente, né? Aí ele olhou para mim assim e falou: quer presente, papai? Falei: o seu amor, a gente faz assim com Deus. A gente busca a Deus muitas vezes porque a gente quer algo. O porquê está difícil, está ruim, que Deus mude. A nossa relação com o Senhor não tem que ser por barganha. Eles se comprometem. Eles desejam esse progresso espiritual, eles desejam se manter na lei do Senhor, eles realmente estão arrependidos. E agora então nós temos a aliança feita no capítulo 10. O verso 38 do 9, ele vai dizer: por causa de tudo isso estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos. Eles documentam, eles fazem o documento, eles assinam a aliança, que está relatada no capítulo 10, dos versos 1 até o verso final. E aí então eles selam essa aliança, os príncipes, os levitas, os sacerdotes. Então nós temos uma lista das assinaturas do documento aqui, né? Todos que selaram, a começar de Neemias, indo então, partindo de todos os príncipes e todos os levitas e sacerdotes. E aí no verso 28, nós temos os termos dessa aliança. E o que eles vão prometer então dos versos 28 até o verso 39? Eles juram diante do Senhor. Eles dizem firmemente, verso 29, aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento. Colocar-se numa aliança. O termo aliança, berit, no hebraico, normalmente é acompanhado do verbo karat, que é cortar uma aliança. O nosso irmão, o Dr. Palmer Robertson, falou isso para nós aqui, né? Contando, nos ensinando sobre o Cristo dos pactos, sobre a aliança de Deus no Antigo Testamento. E cortar uma aliança estava ligado porque o animal era partido ao meio. Metade ficava para um lado, metade para o outro, e as duas partes da aliança passavam no meio, dizendo que seja feito conosco aquilo que foi feito ao animal, se eu descumprir a minha parte. E eles estão dizendo isso com imprecações, que venha maldições sobre nós se nós não cumprirmos. Sim, é possível hoje fazermos votos diante do Senhor e cumprirmos os votos diante do Senhor, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E esse juramento que eles fazem é de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, de que cumpririam os mandamentos. E o que então? Eles estabelecem termos: não dariam as suas filhas, verso 30, não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam filhas deles para seus filhos. Isso é algo importantíssimo, que está na lei do Senhor.
O casamento misto é algo abominável ao Senhor. E eles dizem: nós não vamos tomar das filhas dos povos, nem daremos as nossas filhas para eles. Nós seremos um povo santo ao Senhor. Mais do que isso, nós não vamos nos importar apenas com negócios e com dinheiro. E judeu gosta de dinheiro, não é verdade? E veja que nesse momento eles estavam passando por crise, muitos passando fome, de modo que eles podiam ser tentados a trabalhar no sábado para adquirir o seu sustento. Mas eles dizem no sábado, verso 31, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem. Isso está totalmente ligado à necessidade deles. Nada compraremos no sábado, nem no dia santificado. E no ano 7º, a terra também não vai produzir. E nós não vamos cobrar, nós vamos cumprir o sábado dos sábados, nós vamos cumprir o ano do jubileu, nós vamos perdoar as dívidas, nós não vamos colher a terra, nós vamos depender do Senhor, nós vamos confiar no Senhor, a nossa fé está no Senhor, nós cremos que Ele nos sustenta em 6 dias, nós cremos que durante 6 anos Ele nos sustenta em 7. Nós confiamos em Deus. Eles ainda se propõem a mandar uma terceira parte de um ciclo para o serviço da casa do Senhor, além dos dízimos. Eles dão dízimos e ofertas para o sustento da casa do Senhor. Eles prometem trazer as primícias da terra e das árvores de ano em ano. Eles vão dizer isso. E essas primícias da terra seriam entregues diante do Senhor, trazidas à casa de Deus. As primícias da terra e das árvores de ano em ano, os primogênitos seriam consagrados, verso 36. Os primogênitos dos animais, os primogênitos dos filhos, consagrados ao Senhor, cumprindo a lei do Senhor. As primícias da massa, do vinho, do azeite seriam entregues ao Senhor. Os dízimos da terra, os dízimos em todas as cidades onde há lavoura seriam entregues ao Senhor. E os sacerdotes, verso 38 e 39 vai dizer que os sacerdotes, quando recebessem do dízimo, trariam o dízimo dos dízimos à casa do Senhor. Aliança com o Senhor, se comprometendo a cumprir ao Senhor com dano próprio, cumprir a lei do Senhor com dano. E eles não estavam fazendo nada demais, porque de fato, quando descumprimos a lei do Senhor, a aliança de Deus, virão consequências para nós. A palavra, a oração e a aliança. Extremamente importante para nós hoje. Que de fato, queridos, nós nos voltemos para a palavra do Senhor, para conhecer o valor que eu dou à palavra de Deus é o valor que eu dou ao Deus da palavra. Para uma vida de oração e arrependimento diante do nosso Deus, que me leva a uma vida prática de aliança com o Senhor, onde no dia a dia eu aplico isso. E aí nós temos várias aplicações da lei, e isso se aplica para nós hoje. O conhecimento da palavra e uma vida de oração me levam a uma vida santa nesse mundo. Eu vou negar tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Ainda que isso me leve ao desconforto. Ainda que isso me leve à inconveniência. Pode ser conveniente para mim, mas se é contrário à lei, eu não vou me curvar diante disso. Eu não vou me submeter àquilo que é contrário à lei do Senhor, ainda que me leve à morte. Veja que era algo muito simples para os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que era simplesmente ter que se curvar diante de uma estátua. A banda toca, a estátua de ouro está posta, curvem-se. Tocou a banda, você não precisa falar nada não, só se curva. Eles não se curvam por conveniência. Toda a nação, e possivelmente muitos judeus estavam lá, mas somente aqueles 3, eles ficam de pé. Isso os leva à fornalha de fogo. Mas eles tinham uma aliança com Deus. Eles se importavam com o que Deus pensava. O rei então chega diante deles e diz: eu acho que vocês não entenderam bem, a fornalha está acesa, eu vou mandar a banda tocar e aí vocês se curvam agora. Vou dar uma última oportunidade.
Ao que eles respondem: fica sabendo, ó rei, que nosso Deus é que é o centro da nossa vida. E Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo. E se Ele não quiser, não tem problema, mas nós não vamos nos curvar não. Pode jogar na fornalha. Nabucodonosor fica irado. Manda acender a fornalha 7 vezes mais. De modo que as pessoas que os lançam na cova são queimados e mortos. Nada acontece com eles. Mas ainda que acontecesse, queridos, como com muitos mártires que não negam a sua fé, mas são mortos e logo estão diante do Senhor, nós devemos estar em pacto com o nosso Deus, de acordo com a palavra do Senhor, em obediência à sua palavra. Que Deus nos ajude, queridos. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Espírito infinito, eterno, o Deus que é imutável, o Deus que tem toda a sabedoria, poder, santidade, justiça, o Deus que é bom, o Deus que é verdadeiro, o Deus que guarda a aliança e a misericórdia, o Deus que nos chamou e que não nos abandona, apesar dos nossos pecados. Tantas vezes pecamos, ó Deus, transgredindo a Tua lei. Pecamos por ignorância, ó Deus, por não nos aprofundarmos no conhecimento da Tua palavra. Pecamos, ó Deus, em pensamentos, pecamos em atitudes, pecamos, ó Pai, em pensamentos, pecamos, ó Deus, por omissão, pecamos por palavras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos, ó Deus, cumprir o pacto com o Senhor, porque o Senhor Jesus foi aquele que cumpriu o pacto no nosso lugar, e hoje nós temos livre acesso ao Senhor e somos habilitados pelo Espírito a cumprir a Tua lei, Senhor. Queremos andar na Tua lei. Sabemos que bem-aventurados, ó Deus, são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem que se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, que o nosso prazer, Senhor, esteja na lei do Senhor e que meditemos na Tua lei de dia e de noite, para que sejamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na Tua palavra, a amarmos a Tua palavra, a seguirmos, obedecermos, guardarmos os Teus mandamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes falharmos. Como igreja do Senhor, que nos voltemos para a Tua palavra, a uma vida de oração e uma vida de aliança diante do Senhor, no pacto, contra tudo que é contrário à Tua palavra nesse mundo, ainda que isso nos leve ao dano, mas que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, ó Deus. Oramos pelos méritos do Teu Filho amado Jesus.